Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre comigo e também com ele, Gustavo Araújo, seja muito bem-vindo. Hein? Grande mestre, Marco Saravalli, obrigado aqui pela essa oportunidade, esse episódio incrível, disponível na BMC News. E hoje aqui é pancadaria, porque hoje é com ele que dispensa apresentações, Vicente Camilo, seja muito bem-vindo aí. Tudo bem, Saravalli? Bem melhor agora, né? Com você entre nós aqui. Prazer revê-los. Bem-vindo, Vicente. Tô sabendo já, hein, que antes de existir a BMC, lá nos primórdios da BMC, já teve um podcast aqui um cobaia, entre vocês. Quer dizer, um entrevistado. Desculpa, pessoal. Depois a gente edita essa parte aqui. Eu basicamente abri o portão ali nas primeiras entrevistas primórdios do canal do YouTube da BMC News. Eu fui um dos primeiros entrevistados ali para comentar uma operação de tecnologia e mercado de capitais da época, 2019, 2020. E quanta coisa mudou, né? Já dizia aquela música, né? Era o câmbio a R$4, né? Era os juros a 8 e Vicente Camilo com um peso de... Não vamos falar não vamos falar de... Exatamente. A diferença é que eu tô 10 quilos mais gordo e... Mas assim, ok, faz parte. O problema de amizade é isso, né? Isso nem ao vivo aqui. Clica aí no link e faz o comparativo aí. Vamos direto ao ponto. Grande Vicente Camilo. Ô Vicente, eu queria, primeiro ponto que a gente sempre fala aqui, nesse primeiro bloco, você contasse um pouco da sua história, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as suas investidas, o processo, enfim, em que momento que a gente está. Até, inclusive, quem quiser conhecer mais, sempre a gente deixa os contatos aí. Mas primeiro contar um pouquinho sobre a sua história. Que loucura que fez você acordar um dia e falar assim, vou empreender, né? Nesse país de juros de 14%, né? Caminhando para 14,25%, né? Dólar mais volátil do que, né, alguns ativos por aí, né? O que fez você, né, caminhar para esse mundo do empreendedorismo nesse país com tantos desafios, né? Cara, acho que é um pouco de propósito, né? Tipo, eu tenho comigo muito uma ideia de a cada 7, 10 anos fazer uma coisa diferente. Então, os meus primeiros anos estudando, depois os meus segundos anos começando a trabalhar com economia, que era o assunto que eu gostava. Depois eu foquei muito em política econômica e regulação financeira, aí temas ligados a governo e a mercado financeiro, que também foram temas que me acompanham desde quase a minha infância, por interesse próprio, por curtir o assunto mesmo. E acho que eu encerrei essa fase. Então, só para quem, né, não me conhece, eu trabalhei na CVM, eu trabalhei no Ministério da Fazenda, eu trabalhei no mercado financeiro, então muita gente me conhece dessa época e depois me vê falando de tecnologia e fala, cara, esse cara só... palpita em tudo, né? Mas não... Mas você era funcionário público? Sim, fui. Concursado. Isso, exatamente. Então, assim, eu me formei em economia e depois eu fui trabalhar no mercado privado, trabalhei um pouco com consultoria, trabalhei um pouco com gestão. Depois eu fui para a CVM por uma questão de propósito mesmo. Eu queria trabalhar com política econômica. Legal. Era um assunto que eu gostava. Fui fazer mestrado em economia, tal. Eu tinha muito essa visão de propósito mesmo. Eu gosto de política econômica. E aí, você tem que prestar concurso no Brasil para trabalhar no governo, passei no concurso da CVM, fui trabalhar na CVM, comecei lá no início de 2012, e foi muito legal, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Passei por várias áreas lá dentro, e depois também trabalhei um pouco com política econômica no Ministério da Fazenda. Então foram quase 10 anos, foram 8 anos, né, especificamente, trabalhando com essa temática. E aí meio que senti que eu tinha acabado ali a minha missão ali tinha acabado. Eu tinha feito tudo que eu queria fazer. E um dos fundadores do mercado Bitcoin, né, que é um amigo, falou, cara, você deveria empreender, assim, você leva jeito. Vamos fazer alguma coisa juntos? Isso foi em 2018. Eu falei, vamos embora. Então eu vou sair do governo. A pessoa, você é maluco, você ganha bem, você é funcionário público. Eu dava aula também, eu tinha uma atuação bem grande como professor de economia e finanças. E aí falei, não, beleza, isso aqui já tá feito, né? Isso aqui é passado, agora vamos pensar lá na frente. E aí fui picado por esse bichinho do empreendedorismo para, na época... então a gente tá falando de 2018 ali, tinha uma tese assim, o mercado de cripto vai acontecer e, inevitavelmente, os órgãos reguladores financeiros vão regular a cripto. Então a gente se antecipou lá e falou, tá, então vamos construir um sistema de liquidação, custódia e um depositário central, como se diz nos termos de mercado financeiro, para permitir que investidores institucionais possam investir em cripto.
Porque uma coisa é o Vicente comprar um Bitcoin, outra coisa é um fundo de investimentos comprar sim. Né, um Bitcoin. Onde o fundo vai guardar esse ativo? Vai guardar numa wallet, pôr no bolso do gestor e sair para rua e ser assaltado e perder? Não. Então, quando os órgãos reguladores fossem regular esse mercado, isso, de novo, lá em 2018, a nossa tese era, ele vai regular e vai exigir processos de guarda dos ativos, de custódia com segurança. E aí a gente começou a construir uma tese que depois virou uma empresa chamada Bitrust e que foi ali incorporada pelo mercado Bitcoin. Então foi bacana, eu participei dessa construção dessa tese lá em 18 para 19, e depois eu já fui para o meu segundo projeto, que era de mercado imobiliário. Um projeto que existe até hoje, uma empresa que existe até hoje, chamada Prova Fácil, que veio numa tese assim, o mercado do Minha Casa Minha Vida, de incorporação ali de baixa renda, né, baixa média renda, imobiliária, ele é muito ineficiente, isso ali, aí eu já estou falando de 2019 para 2020. Que tal, para melhorar esse mercado, que tal o cliente aprovar o crédito primeiro, para ver quanto ele tem de crédito, para depois ele poder escolher o imóvel? Até então era o contrário, a pessoa escolhia o imóvel, tentava aprovar o crédito. Em geral são pessoas de baixa renda que têm muitos problemas nisso. Então o Aprova Fácil meio que inverteu essa lógica. Então aprova o crédito primeiro, depois disponibiliza um listing imobiliário para que aquele cliente compre via corretor, né, imobiliário naturalmente. Então o Aprova Fácil tocou essa tese, saiu de 30, 40 imóveis vendidos por mês para 250 imóveis vendidos por mês. E aí teve um processo de captação lá tal, e eu saí para montar uma holding de negócios, que acho que é um pouco do que a gente até vai conversar aqui hoje, que hoje tem 4 teses sendo rodadas lá dentro, mas enfim, isso é só um pouco do histórico. Mas aí acabei meio que me descobrindo nessa atividade de ideação de negócios, validação de negócios, colocar de pé. Então, ter a ideia, desenvolver essa ideia, validar a ideia, colocar isso para rodar. E minha sócia, que é a Paula, muito na linha de operar o negócio. Então a gente meio que se complementa ali, né? E aí as coisas foram acontecendo, a gente montou uma holding e vamos conversar um pouco disso aqui hoje, principalmente de IA, né? Porque que tem mudado o mundo aí nos últimos 3 anos. Cara de soluções, né, Marcão? Soluções, né? Visionário. Aqui a gente traz as soluções. Vicente, só para... Certamente esses números que eu vou falar estão todos errados, mas acho que 99% do brasileiro ele quer buscar a segurança do emprego no funcionarismo público, né? Perfeito. Previsibilidade, segurança, né? E aí tem 0,03% da população ali que passa no concurso público, trabalha e fala assim, realmente eu quero fazer o inverso, eu sou maluco, quero empreender, né? Então estamos aqui com talvez a minoria da minoria. Que recado que você passa, né, para a gente, para quem nos ouve, grande parte aqui que nos assiste é empreendedor, né, ou começou, enfim, ou saiu do CLT, mas acho que aqui, pelo menos, né, que saiu do funcionalismo público e veio, talvez o Vicente seja um dos poucos, né? Porque não é comum, né? Pelo menos assim, o número que eu falei certamente é errado, mas não é comum, né? Mas que recado que você passa na sua área, em outras áreas, enfim, aonde que tem upside, ou de fato acho que é uma questão também cultural, de DNA, assim, de pessoa, né, individual. Sim, acho que existe uma vontade própria, como eu disse, é um propósito, então eu vou buscando os propósitos daqueles momentos e sei lá, talvez daqui a 10 anos eu esteja tocando guitarra em algum lugar, enfim, ou tocando bateria numa banda, sei lá, que eu também sou fã de música. Vou montar uma banda cover do Van Halen e vou ser o guitarrista, tipo isso. Mas enquanto esse momento não chega, eu acho que tem uma questão de propósito pessoal mesmo, e tem uma questão mais, digamos, de... Eu tenho uma característica muito de tentar antecipar o futuro. Você falou visão e tal, não me vejo como um visionário, mas eu me coloco sempre pensando daqui 10 anos, como vai ser daqui 10 anos. E quando eu fiz esse exercício e eu estava no governo, o meu daqui a 10 anos vai ser, o Brasil vai quebrar. Então é uma história triste. E de fato isso está acontecendo hoje. Falta pouco, então? Eu acho que falta pouco. O Brasil como Estado, como governo, está quebrando. Realmente. Está quebrando mesmo. E essa discussão começou ali para 2014, talvez, que a gente teve, eu e alguns amigos lá na CVM, porque na época a gente teve a opção de abrir mão do nosso plano de previdência do servidor público.
Então, tipo assim, ninguém abria a mão. Falou, não, cara, minha previdência é integral, aquelas histórias, né? Eu recebo o meu salário depois na minha aposentadoria e eu provoquei alguns amigos. Falei, cara, o Brasil vai quebrar, você não vai ter essa previdência. E eu migrei na época, né? Então eu saí do meu plano de aposentadoria público para ir para um privado. Todo mundo, não, que absurdo, você é maluco? Eu falei, não, cara, o Brasil vai quebrar. Isso a gente tá falando de 2014 aproximadamente. E de fato, o Brasil está quebrando. Passou 10 anos, o Brasil está quebrando. Do ponto de vista macroeconômico, né? Então você tem uma tendência de crescimento muito grande de despesas, crescimento de um Estado que não cabe dentro da produtividade brasileira, produtividade só cai ou não cresce. Então você tem uma tendência do Brasil como Estado, governo, quebrar mesmo. Isso vai gerar uma mudança drástica na nossa maneira de conviver como sociedade até, né? E acho que esse momento está cada vez mais próximo. Então isso também me incentivou a sair do governo. Porque aí hoje eu vejo, né, os meus amigos... Sai antes do barco afundar, né? Porque assim, eu acho que é inevitável, o barco vai afundar. Eu acho que assim, até zero arrogância da minha parte, eu sou super humilde, eu sou super ouvinte, mas eu acho que nesse caso, de fato, dificilmente o Brasil vai se recuperar da situação antes de quebrar. Ele vai quebrar primeiro, aí depois ele vai se recuperar. Mas ele não vai se recuperar antes de quebrar. Acho que ele quebra primeiro. Muitos países estão endividados, não só o Brasil, né? Dívida PIB super alta. Mas o problema do Brasil é que ele tem uma junção de gastos altos, dívida PIB alta, inflação estruturalmente alta, juros altos. Então ele tem uma combinação... Cara, é a combinação do terror, né? A combinação de uma bomba prestes a explodir. Porque assim, por exemplo, os Estados Unidos tem uma relação dívida PIB alta. Maior que a nossa. Mas ele tem juros baixos, ele tem inflação baixa, ele tem uma produtividade alta. De alguma maneira, se acredita que esse país vai continuar crescendo e continuar sendo capaz de pagar a sua dívida. Então, os mercados não cobram taxas de juros mais elevadas, porque, tá tranquilo. Então você tem N outros países nesse problema, mas o Brasil tá nessa luta muito grande, né? Nessa conjunção de produtividade baixa, juros elevados, inflação elevada, gastos públicos elevados, relação dívida-PIB elevada. Isso não termina bem nunca. Nunca, 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 nunca. E é engraçado que eu uso muito o Twitter, né? Marcos até sabe, assim, é a minha rede social preferida. Cara, já faz talvez uns 3, 4 anos que eu tô falando isso. O Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. O pessoal fica me xingando lá, vai lá ver. Tá quebrando. Os haters. O pessoal que tá acumulei muitos haters na minha vida já. O pessoal que tá comprado, né? Sempre. O pessoal muito comprado. Você vê que o próprio mercado, nos últimos, sei lá, desde o início desse atual governo subiu, mas agora está se chegando nessa constatação da realidade de que o Brasil vai quebrar. E os juros hoje mesmo, né? No dia de hoje estão explodindo, os juros futuros. Enfim, temos um problema muito sério de sociedade, né? Não é nem um problema só econômico, é um problema de como a nossa sociedade vai caber dentro do nosso estado. Enfim, esse é um papo longo, acho que nem é o nosso propósito aqui discutir isso, mas a gente pode discutir ele em qualquer momento, tenho opiniões sobre ele. Vamos discutir sim, porque é necessário antes que seja... Até porque tarde. no caos existe oportunidade para os empresários, né? Enquanto um chora, outros vendem lenços. Sim. E eu acho que é o seu caso aqui, você olhou uma oportunidade no caos, não é isso? Sim, olhando lá na frente. A gente está olhando uma tese, que eu acredito que é uma tese, o que se chama de tese secular, né? Ela vai acontecer por muito tempo, por décadas ainda, que é uma tese muito parecida com o advento da internet. Então vamos lembrar lá dos anos 90, né? Nos anos 90 todos os negócios eram analógicos. Todos. E aí começou a surgir o computador pessoal, aí começou a surgir a internet, então as pessoas começaram a ir para o digital e os negócios começaram a passar pela transformação digital e os últimos 20 anos têm sido marcados por essa transformação digital. Então, basicamente, os negócios saindo do mundo analógico para o mundo digital. Agora a gente começa a entrar numa outra tendência secular, que é a incorporação da inteligência artificial nos negócios. Boa. Então, é essa tese que a gente está olhando. Então, a gente está desenvolvendo hoje tanto soluções quanto novas empresas para aproveitarem esse momento inicial de incorporação da inteligência artificial na economia como um todo, no uso das pessoas, na cultura, em tudo. Tá? Boa. Vicente, segura aí que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Já a gente volta para falar um pouquinho sobre todas essas novidades que o Vicente Camilo está nos preparando por aqui. É um rápido intervalo, te espero daqui a pouquinho comigo e com o Gustavo Araújo. Até mais, tchau!
Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial comigo e com Gustavo Araújo. E a gente deixou no primeiro bloco, voltando aqui, Vicente Camilo. Sabe que a gente se empolgou aqui no começo, né? Uhum. Que aí eu comecei a fazer umas críticas aqui pro Vicente Camilo. E aí eu esqueci de apresentar ainda o Vicente Camilo. Então chegou a hora, né? Eu queria que você contasse um pouco do papel que você está fazendo hoje como CEO, como sócio fundador de toda essa holding, enfim, das investidas, né? Então acho que primeiro momento, né, agradecendo aqui, que eu deveria ter feito no começo, mas principalmente se apresenta o que você de fato está fazendo hoje, né? Quais são essas investidas, tem o nome da holding, né? Podemos falar o nome aqui, né? Sim. Ou vai ser o primeiro momento, vamos fazer um breaking news aqui. E depois a gente fala um pouquinho sobre as investidas, né? Em que estágio que está cada uma, né? Quais são os propósitos de cada uma, cada empresa. Tá, então deixa eu contar um pouco da tese, depois um pouco da holding, depois um pouco dos negócios. A gente está falando lá primeiro da história da internet e agora da revolução da IA. Eu acho que essa tese é importante, porque a tecnologia ela vem em ondas, né? Então, se você pegar desde os anos 80 para agora, vamos dizer, esse mundo mais moderno que a gente vive, você teve uma onda dos PCs, dos computadores pessoais. Uhum. Beleza. Depois você teve a onda da internet. Depois você teve a onda dos smartphones. Agora você está tendo a onda das inteligências artificiais. Cada onda dessa trouxe quase que uma nova página de negócios. Então, assim, por exemplo, pega o caso do smartphone. O smartphone abriu a oportunidade de você ter a economia, a gig economy, né? A economia compartilhada, né? Uber, por exemplo. Antes do smartphone, era possível ter um Uber? Sim, era possível, mas era muito mais difícil, muito menos escalável, como se diz, né? Nesse mundo. Mas o smartphone permitiu que isso se transformasse, se massificasse. Tá? Então, em cada um desses movimentos, você tem esse processo de novos negócios, novos modelos de negócio, novas oportunidades. Você tem vencedores, perdedores, etc. Mas é um fato que uma nova página se vira no mundo econômico, no mundo empresarial. Agora a gente está com essa página das IAs. E aonde que as inteligências artificiais entram? Elas entram na automação da inteligência. Então, assim, parece meio óbvio falar isso, mas não é. Porque, assim, o que uma IA faz no final do dia? Ela faz várias coisas, mas o que gera valor, né? Saindo do buzz, do barulho das IAs, qual é o valor gerado no uso de uma inteligência artificial? É você automatizar um processo de inteligência. Então, se hoje eu preciso, para escrever um livro hoje, eu preciso pensar, sentar, escrever, usar a minha inteligência em prol de uma produção, hoje eu peço para uma IA, ela faz isso. Então, ela automatizou aquele processo inteligente, vamos dizer assim. E uma outra questão interessante que as IAs fazem, que vão agora começar a entrar na economia de massa, os usos, os use cases dos agentes de inteligência artificial. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas os agentes, eles executam ações. Então, por exemplo, hoje eu chego no chat GPT, converso com ele, ele responde. Agora, se eu pedir para ele, entra na minha conta bancária, faça uma transferência de R$100 para minha mãe, ele não vai fazer. Agora, se eu pedir para um agente, ele faz. Então, entra na minha conta, tá aqui a minha senha, entra lá, transfere R$100 para a conta da minha mãe, o Pix é esse. Então, essa tecnologia, que são os agentes de inteligência artificial, abrem uma nova página enorme no mundo econômico, que é você reinventar os negócios agora a partir da execução de ordens inteligentes. Então, então nisso a gente está criando empresas para operarem ou para aproveitarem esse momento em grandes mercados tradicionais que vão ser impactados pelos AI agents, né, ou os agentes de inteligência artificial. Tá? Então, assim, essa é um pouco da tese toda que a gente está olhando. Então, resumo da história. Há uma página em branco sendo aberta agora na economia global. Essa página em branco, ela começa com o advento dos assistentes de IA, são os chats GPTs da vida, agora com os agentes de IA, que vão automatizar ações e executar ações de maneira automática e inteligente. Legal. E depois isso vai levar para o mundo de corporações de IA. Então, uma vez que você automatizou um processo, uma ação, e 2 e 3, você faz vários agentes trabalhando em conjunto, isso forma corporações de inteligência artificial que estão pensando no nível organizacional, executando ordens nesse nível
E com isso gerando valor, né? Redução de custo, aumento de satisfação, de velocidade, etc. E por aí vai. Então a gente está hoje constituído para operar esse momento. Operar no bom sentido, né? Que não é mercado financeiro, não é trade, mas operar é construir negócios e soluções para abordarem esse momento, né? E aí a gente constituiu essa holding para quê? Para que a gente pudesse ter lá dentro um espaço de ideação, validação dessas ideias, e a cada vencimento de uma etapa você tem novos negócios sendo originados, colocados na rua. Alguns negócios vão dar certo, outros vão dar errado, naturalmente, normal, é da vida. Mas a gente está se posicionando, então, para ser essa fábrica de negócios. Claro, operar algumas teses, também não muitas, senão a gente não dá conta, mas operar talvez de 4 a 5 teses que vão observar 4 a 5 mercados diferentes que vão sofrer essa transformação. Hoje a gente já tem 3 negócios rodando, né? Sempre envolvendo IA. Então, a gente tem um que não tem IA, que é um de energia, que é a Elect, hoje é o maior marketplace de energia do Brasil. Mas a Elect, ela já tem um pouco da vida própria, né? Então, a Elect... Então, deixa eu voltar um pouquinho, rapidinho. Voltando. 2022, estávamos pensando qual é o nosso próximo negócio, e a gente olhou para o mercado de energia. O mercado de energia estava passando por iria começar a passar por um processo de abertura. Basicamente, agora qualquer consumidor pode escolher a sua fonte de energia e não necessariamente comprar energia da distribuidora, né? A gente falou, cara, óbvio, vou montar um marketplace de energia, a Elect. Então não tem nada de IA lá na Elect. Mas a Elect, ela foi ganhando corpo. IA não, mas tecnologia muito, né? Tecnologia muito. A gente desenvolveu uma Amazon para o mercado de energia, vamos dizer assim. Então tem bastante tecnologia ali. E hoje a Elect, quase 2 anos após o seu início, ela hoje é o maior marketplace de energia do Brasil. Então a gente opera hoje em quase todos os estados do Brasil. E quase todos os geradores de energia no Brasil estão na Elect hoje vendendo energia. Muitos consumidores também estão lá comprando, cotando, né? Deixa eu ver qual é o melhor desconto para o meu perfil, né? Qual é o melhor preço para o meu perfil. E hoje a gente também tem grandes empresas que usam a Elect para oferecer energia como benefício. Então, por exemplo, acho que um case da Natura, que é um case muito legal. A Natura tem uma baita pegada de sustentabilidade, que está no DNA dela. Aí ela falou, vamos oferecer energia limpa para as consultoras da Natura. Aí como fazer isso? Pega a Elect. A Elect já dá toda a infra e a Natura abriu uma lojinha de energia dentro do app dela. A Melius, né? Negócio de cashback gigante. Hoje ela oferece energia mais barata para toda a base dela usando a Elect. Americanas.com oferece para os sellers. A Ambev já usou muita gente também para oferecer para os PDVs, pontos de venda. Porque todo mundo no final do dia acaba usando a energia mais barata e limpa como um benefício. É um benefício por eu estar presente nessa base de clientes, por exemplo. Né? Enfim, então a Elect tem sido construída, tem ganhado espaço, e hoje você tem na Elect 160, 170 ofertas de energia já. Então virou de fato um marketplace, o que era impensável 2 anos atrás. Né? Então, enfim, estamos lá com ela. Vicente, bastante promissor, né, os segmentos que vocês estão. Agora, o setor de inteligência artificial, me parece, aqui eu não sei se é verídico, que o Brasil está um pouco atrasado na questão de tecnologia. Agora, inteligência artificial, o Brasil está competitivo em relação às outras nações? Assim, regulamentação, os empresários estão vindo investindo, você vê ali uma oportunidade, ou a gente ainda está muito atrasado na questão de inovação no setor principalmente com os agentes de inteligência artificial? Cara, eu tenho que dar uma notícia triste, né? O Brasil está atrasado. Mas o que a inteligência artificial ela tem? Ela é global. Então, uma solução hoje construída nos Estados Unidos é usada aqui no Brasil. Não todas, tá? Mas pra você ver como o Brasil ele tá atrasado, tem algumas soluções de IA que não são abertas para o Brasil. Soluções de ponta interessantes que não abrem para o Brasil porque se tem medo dos problemas regulatórios e legais do Brasil. Existe isso, tá? Soluções interessantíssimas que a gente poderia estar usando aqui para construir negócios em cima delas, mas elas não abrem. E, do outro lado, você tem empresas de ponta de IA sendo criadas, investidas por grandes investidores, fundadas por brasileiros, mas fora do Brasil. Fora do Brasil. Mas, assim, as nossas teses, elas não são de IA.
elas são em grandes mercados que usam IA. Sim, sim. Sim, Porque, por exemplo, vou até citar um case. A Creo AI é uma baita empresa que está sendo aí quase que cofundada enquanto a gente fala, já captou mais de 100 milhões de dólares. É uma solução interessante para construção de agentes, fundada por um brasileiro no Vale do Silício. Aí sim, é o cara montando um negócio de IA. Então ele está montando uma solução de IA para operar IA. A gente, por exemplo, pega soluções de IA para construir negócios em mercados tradicionais. Então você tem uma diferença entre um negócio que é tech, por exemplo, uma Creo AI, uma Open AI, e você tem um negócio que é o Tech Enabler, que você usa a tecnologia para permitir novos produtos e soluções em negócios tradicionais, em mercados tradicionais. Nós estamos nesse mundo do Tech Enabler e não do tech puro, tá? A gente usa a tecnologia para negócios... Só para complementar a pergunta do Gustavo, a gente, como é que está de regulação aqui? Vou te dar um exemplo, não sei se é o caso, mas, por exemplo, eu estou ligando lá para fazer uma reclamação para minha operadora. Tá bom. Aí lá na regulação, de novo, não é o caso, mas na regulação fala que para você resolver, sei lá, pagamentos que você fez errado, tem que ser uma pessoa atendendo. Ou seja, a regulação não está preparada. Então, assim, como é que hoje a gente está aqui no Brasil em termos de regulação, de evolução da regulação? A gente está caindo naquele erro de regular uma indústria antes dela existir, né? Então, o Brasil está indo por esse caminho. Então, ele pegou o modelo inglês, o modelo europeu de regulação, que não é bom, e trouxe e naturalizou, tropicalizou aqui no Brasil. Então a gente está às vésperas de aprovar um marco regulatório para IA aqui no Brasil, que não é, na minha visão, não é legal, não é bom. Ele limita o desenvolvimento de soluções de IA, sobretudo para mercados mais sensíveis, como o mercado de saúde, por exemplo. O que essa regulação ela parte do seguinte princípio, que você tem mercados que são mais sensíveis e de acordo com esse nível de sensibilidade, você coloca um peso regulatório muito elevado. Então, saúde é um caso. Então, atendimento de consumidor já tem um nível de risco baixíssimo, então tranquilo. Mas saúde, por exemplo, é um caso, né, de você ter risco, então se regula muito forte, enquanto que a lógica é justamente ao contrário. Né? A lógica é assim, a IA tem muito potencial para destravar soluções em saúde. Então, sendo assim, vamos fomentar isso e não limitar. Mais uma jabuticaba no Brasil. Exatamente. Então, esse é um problema grave, um problema sério, mas a gente que é brasileiro convive com isso já e sabe que os negócios são limitados nisso e, enfim, já tá meio que no preço nosso de ser brasileiro, né? Nasci no Brasil, putz, que saco. Agora eu preciso dar um jeito aqui e operar esse mundo, né? Então, mas assim, a gente convive com isso. Boa. O famoso custo Brasil, né? Na prática, né? Perfeito. Gustavo, e Vicente, vamos fazer mais um rápido intervalo. Depois a gente volta aqui também um pouco para destrinchar as teses que a gente ficou devendo aqui do time. Então, rápido intervalo, daqui a pouquinho eu te espero. 1 minutinho, até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial aqui com ele, Vicente Camilo, e também sempre com a presença de Gustavo Araújo. O Vicente, ficamos devendo aqui um pouco mais das teses, né, especificamente. A gente falou sobre energia, vamos falar um pouquinho sobre aquelas que envolvem mais tecnologia, mais inteligência artificial, o que vem de novidade por aí. Não só para o B2B, que a gente fala, para o empresário, mas também para o consumidor, né? Perfeito. A gente está ansioso aqui para começar a testar as ferramentas, né? Bom, vamos lá. Hoje em dia a gente tem 3 teses rodando, operando, e novas em desenvolvimento. Mas eu vou focar mais nessas 3 teses que a gente já está operando. A primeira delas é uma tese de implantação de agentes de IA em grandes corporações. Então a empresa precisa automatizar o RH dela, precisa automatizar o financeiro dela, por exemplo, para ela reduzir um pouco desse trabalho manual, e a gente faz isso, implanta isso. Então é uma tese muito B2B em grandes empresas, médias e grandes empresas, corporações. Tá. E temos grandes clientes aí operando com isso. Lógico que ainda está no início, né? Está no seu início do ciclo de vida, mas bem interessante. Tem empresa de mercado financeiro, tem empresa do próprio mercado de tecnologia, tem seguradoras, enfim, legal, bacana. A segunda tese que a gente... Só uma pergunta, essa tá rodando? Não, todas essas que eu vou te contar... Qual que é o nome dela? Essa é a Outlie. E todas têm site, tem Instagram? Outlie.com.br, Outlie com Y.
Outlier é uma brincadeira com Outlier, e a gente colocou um Y lá no final para não ficar muito Outlier, aí foi Outlier. Aí a Elect é uma brincadeira com o Y do U, você escolhe a sua energia. Elect, você escolhe, combina com eleger e eletricidade, né? E U é de você. Isso aí é criação sua. Cara, Elect nem Outlier foi. Os nomes. Não, o Resolva aí foi. E o Blooming de educação ele também. Ele fez economia, mas ele deveria ter feito marketing. O marketing deve ser a sócia que talvez, cuida. Eu sou um pouco criativo, assim. Mas eu tô muito nesse lado de criar mesmo, né? Então, enfim, é a minha função hoje. Mas, bom, então a Outlier, ela trabalha então nessa implantação de agentes de inteligência artificial nas corporações 100% para B2B. 100% B2B. Não tem nada disso. Legal. Beleza, aí um belo dia, e foi um belo dia mesmo, eu tava começando a aprender os agentes ali, vendo alguns agentes que funcionavam, que bem no início, eu estou falando aí de 2023, eu falei, cara, que interessante. Eu vi o cara construiu um agente, com esse exemplo que eu dei antes, ele transferia $100 da conta dele para uma conta de investimento e o agente... Então assim, o agente estava treinado para... Teve saldo na conta, transfere para um investimento de baixo risco. Então o agente fazia. Ele criou mesmo. Mas é um aplicativo no celular? Não, era uma criação dele para ele usar na conta dele mesmo. E aí nessas comunidades de desenvolvedores, ele estava meio que mostrando, construí aqui um agente que transfere dinheiro da minha conta, numa conta de investimento. Uau! E cara, assim, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu olhei para aquilo e falei, putz, dá para fazer isso com atendimento ao consumidor no Brasil. Assim, de fato, uma coisa é mercado financeiro, outra coisa é atendimento, mas eu pensei assim, então se esse cara tá conseguindo transferir dinheiro, dá pra gente construir aqui alguma coisa aqui. Recebe uma reclamação, liga na empresa, se não conseguiu resolver, vai nos órgãos reguladores, reclama nos órgãos reguladores, sei lá, Banco Central, Anatel, etc. E se não conseguir, processa a empresa. Então vai no juizado especial. Em geral, problemas de consumidor de até 20 salários mínimos, né? 20 salários mínimos hoje é R$30 mil, né? Então é um valor relevante. Aí eu conversei com alguns desenvolvedores, pessoal, amigos, assim, falei, cara, o que vocês acham dessa ideia? Puta, legal, vamos fazer, vamos construir, vamos testar. E eu, muito ingênuo, eu sou ingênuo, eu publiquei no Twitter. Pessoal, a gente vai testar uma brincadeira aqui, mas a gente não vai fazer não. Quem quiser pode pegar a ideia e pode fazer. Publiquei no Twitter, cara, de repente chegou umas 5 pessoas falando comigo, você é louco? Apaga isso, essa ideia é legal, tal, não sei o que tem. Aí eu apaguei, falei, não, realmente, acho que tem algum valor aqui. E a gente começou a desenvolver o que se tornou o Resolva Aí. O Resolva Aí, ele vem nessa ideia de ninguém quer reclamar, as pessoas querem resolver problemas. Ele usa IA, então existe o domínio .ai, né? Então resolva.ai. E ele vem muito uma ideia assim, cara, resolve aí, né? Tipo, joga o problema pra mim e eu resolvo. Em vez de um reclame aqui, vai no resolve aí. Então veio a ideia, veio o nome, veio tudo. E aí a gente começou a desenvolver, começamos a testar. E o Resolva Aí, ele no período de testes dele, a gente processou 1.000 tickets reais, quase 1.000 tickets, enfim, reais, de problemas reais de pessoas no mercado de telecom, e a gente conseguiu uma taxa de sucesso perto de 40%. Então, ele resolveu quase 40% de todos os problemas, isso num protótipo, tá? A gente conseguiu um NPS de quase 90, 87, e feedbacks, assim, sensacionais. Caramba, como eu não conhecia isso antes, que sensacional, vocês não cobram nada mesmo, é de graça, pô, isso aqui é uma revolução e tal. E a gente falou, pô, a gente tem o case certo. E aí, agora a gente está construindo as soluções para a empresa. Então, uma vez que você, consumidor, reclama, a empresa pode usar a mesma solução, só que no lado dela, para recepcionar essa reclamação, negociar uma solução. Então, é IA versus IA. Então, legal. Né, um pacote de agentes aqui e um pacote de agentes aqui, eles interagindo, iterando e tentando achar ali as soluções. E nisso a gente tem uma visão de criar um novo canal de resolução de problemas no Brasil, problemas ligados a consumidores, né? E aí, cara, assim, acho que a tese parou super de pé, todo mundo que a gente mostrou adorou, e é legal porque o Resolva Aí te liga, né? Então uma IA conversa com você já com fluência muito interessante, em tempo real, com voz de humano. Enfim, é bem interessante mesmo. E a gente agora lança pro B2Czão mesmo, mar aberto, agora em janeiro de 25. Tá? Então todos os testes foram super satisfatórios. Primeira mão aí, ó.
Primeira mão. Onde que é E, isso inclusive, o Resolva aí talvez seja um dos primeiros negócios usando AI Agents para o B2C, para as pessoas usarem. Então vai causar até um pouco de mudança cultural, né? Que as pessoas vão precisar entender que agora elas não precisam ir num outro site reclamar, esperar a resposta da empresa, ou ir num órgão regulador, tipo consumidor.gov.br, ir lá, cadastrar toda uma reclamação. Cara, ela pode contar o problema dela, o Resolva aí captura tudo isso, mostra para ela tudo que ele entendeu, se ela dá um ok, o Resolva aí vai executando tudo e vai dando transparência para ela 100% do que ela fez. Ao mesmo tempo, também constrói, né, entrega para as empresas uma solução para que elas consigam recepcionar essa reclamação, tratar, resolver, muito buscando a conciliação. Então, a nossa visão no Resolva aí é como a gente pode reduzir o número de litígios de consumidor no Brasil. Essa é a visão. Para a gente fazer isso, a gente precisa, vamos dizer assim, entregar um canal com alto índice de resolução que conecte empresas e consumidores. E esse investimento que vocês fizeram veio de sócios ou foi capital próprio? É um pouco de cada. Sócios colocaram de dinheiro para a gente validar. E depois que a gente validou, a gente tinha um case forte para mostrar para alguns investidores que investiram. E agora a gente lança e vamos agora ter também receita, enfim, o negócio começa a se provar. Uma coisa que a gente não faz é começar negócio sem uma validação inicial. Porque a gente coloca dinheiro próprio, valida primeiro, para depois a gente ir para a rua. Se eventualmente a gente não validar, o negócio nem vai para a rua, nem capta, frustra o menor número de pessoas possível e perde dinheiro quem é o criador dele, né? Então é meio que não gosto muito desse termo, mas é um skin in the game ali que a gente tem. E a nossa holding ela está constituída para ter esse processo de governança, enfim, validado, né? Então esse eu resolvo aí e colocamos na rua agora em janeiro. Eu já tenho a primeira reclamação já para fazer já quero. Resolva ponto aí. Já vou entrar em janeiro. É o domínio mais fácil. A reclamação vai ser assim, por que o Vicente não veio aqui antes, né? É verdade. Então, Pô, desde 2019. Talvez com o PR ali, ó, que tá ali nos assistindo, né, nos bastidores. Pois é. Eu não gosto de falar muito, né? O pessoal agora tem me colocado pra isso, agora... mas... Você não gosta? Aí quando tiver já você coloca a inteligência, o agente pra falar por Exatamente. você. Tem uns você avatares fala pra ele, faz um podcast pra mim. Aí você coloca o boleto. Tem um avatar lá, né? Boa ideia, vou fazer isso. Mas só curiosidades aqui como analista do Resolva aí, você tem um tamanho do mercado endereçado no sentido assim, quantas reclamações tem no Brasil, assim, A gente tem alguns números, né? Você tem hoje, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um grande canal. Você tem 30 milhões, de 20 a 30 milhões de acessos mensais no site. Mensais, cara. Uau. É gigante esse mercado. Gigante. Então você tem ali o Reclame Aqui tendo esse número de acessos. Muito serviço ruim, hein? O Reclame Aqui é uma instituição estabelecida, é uma empresa estabelecida, já tem aí uns 20 anos. Você vê que interessante, né? Até pegando um tema que a gente falou atrás. O Reclame Aqui, ele veio nessa onda, ou nessa onda de digitalização da internet. E se passaram 20 anos, não surgiu nenhum outro negócio comparável. É verdade. Agora a gente tem uma outra onda, né? Justamente para tentar mostrar um novo tipo de solução. Então é muito disso as nossas teses, né? Você tem então, de 20 a 30 milhões de acessos ali mensais, de usuários únicos. Você tem aproximadamente 9 milhões de novas ações no JEC, no Juizado Especial, todo ano no Brasil. Cara, são 9 milhões de ações. Número absurdo. Isso é absurdo. E a justiça é muito lenta, hein? Deve ser um processo demorado. Hoje o estoque de ações de consumidor no Juizado Especial brasileiro está na casa de 80 milhões de ações. Tem lá, de estoque. 9 milhões de novas ações todo ano, de 8 a 9. Então é bizarro, é um número enorme. E você tem aí uma infinidade de empresas usando variados tipos de soluções, variados tipos de canais, e o nosso mercado é muito esse, né? O consumidor não paga para usar, a empresa paga para resolver problema. Então já é também um modelo de negócio diferente, que o Resolva aí cobra da empresa por problema resolvido. Então é muito alinhado com a empresa, né? Então quanto melhor as nossas IAs, mais resolutivas elas vão ser, mais a gente vai ganhar e mais a empresa vai resolver problema. Então é um ciclo positivo aí de alimentação. Tá? Olha que interessante, a gente está indo para o final desse ano e trazendo esse tema, porque esse ano a gente já sentiu como a inteligência artificial ajudou a gente na questão de facilitar a criação de conteúdo, de comunicar. Mas a gente está vendo que ano que vem vai ser uma onda muito maior, né? O empresário que não está olhando para a inteligência artificial vai ficar para trás, né? Vai perder com certeza essa oportunidade.
se você pegar ali nos anos 2000, a galera começou a fazer site, né? Então o cara tinha um sobrinho ali que mexia no computador, faz meu site aí, né? O filho, sei lá, faz aí meu site. E todo mundo foi pro digital. Quem não foi pro digital, cara, se matou, né? Porque abriu um canal de distribuição enorme. Hoje agora você tem um canal de geração de novos negócios, que é a IA, que tá começando. De fato, o empresário que não aproveitar essa oportunidade agora, ele vai sofrer mais lá na frente, vai ficar mais difícil, né? E ainda é muito inicial esse movimento, mas daqui 5, 10 anos, puta. Eu acho que até menos, viu? Oi? Vicente, eu acredito que até menos. O ciclo é mais rápido, eu também acredito nisso. A gente tá vivendo uma onda, assim, de transformações muito rápidas, né? Pode ver a questão criptomoeda, enfim, vários temas que a gente poderia colocar aqui, que é muito, muito rápido você colocar isso. O ChatGPT esse ano foi um case, né? Foi muito rápido as pessoas colocarem no seu dia a dia. E aí você acaba se acostumando, vira a sua rotina, faz parte do seu dia. É uma ferramenta que faz parte do seu dia, né? E a questão de 2 meses, 3 meses, já vira uma rotina, vira um hábito. Exatamente. E o ChatGPT, ele é o produto digital com maior penetração na história, né? Então ele, em questão de semanas ou meses, atingiu 100 milhões de usuários. Então, é o caso, exato. Acho que a OpenAI prevê faturar em 2024 algo próximo de 3 bilhões de dólares. Uma empresa que até 2 anos atrás tinha 0 de faturamento. Então saiu. Claro que ela já existe há mais tempo, mas ela saiu do 0 para os 3 bi de faturamento de dólar, né? Muito rápido, muito rapidamente. Muita coisa vai mudar muito rápido. E acho que muda em 1 minuto, que a gente vai fazer uma pausa aqui. A nossa última pausa. E aí, depois, na volta, vai ser tudo diferente por aqui. Beleza, pessoal? Vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta em 1 minutinho. Te espero aqui com as últimas novidades do Vicente Camilo. Até mais. Tchau. Fala, pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial com o Vicente Camilo, que está falando um pouquinho sobre as suas investidas. Ô, Vicente, antes de falar, a gente tem 10 minutinhos, precisamos falar ainda de 2 teses, né? Mas deixa os contatos, você prefere deixar os contatos da holding, o seu, né? E eu já falo, pessoal, aqui é amizade mesmo, então eu falo assim, pessoal, não sigam Vicente Camilo no Twitter, né? O resto tá liberado, né? No Twitter hoje se resume a menos treta. Eu briguei muito lá, né? Já fiz muitos inimigos no Twitter. Hoje ele se resume a rock and roll e eu escrevo pra mim mesmo. Às vezes eu tenho alguma ideia, eu escrevo lá e deixo lá pra depois eu fico olhando o que eu pensei. Mas depois que o Elon Musk comprou, ficou melhor ainda, né? Oi? Depois que o Elon Musk comprou, o X ficou melhor ainda, hein? Ficou muito bom, cara. Mas então não deixe seus contatos, que deixe os contatos das investidas aqui. Então vamos lá. Bom, meu nome é Vicente Camilo, então se você procurar Vicente Camilo, você vai me achar. Sem alguma acho que não tem 2 L's, não, normal. 2 L's, mas acho que eu sou o único Vicente Camilo que existe. Não, quer dizer, o meu avô, mas ele já faleceu. Tá. Sou Vicente Camilo Neto. Tudo junto. Vicente nas Camilo. Redes sociais. Tá. Mas o meu avô não usava Twitter, então ficou comigo mesmo. E as empresas, eu acho que é um negócio mais de LinkedIn, muitas vezes, né? LinkedIn e Instagram, mas enfim, a Elect com Y no final, Outlie com Y no final, o Resolva.ai. Então, acho que focando nessas Resolva.ai, né? Resolva.ai. Outlie.com.br, elect.com.br, Resolva.ai. E os nomes nas redes sociais, né? E a gente tem um time lá de marketing muito legal, né? Que atende todas essas empresas e, cara, o branding do Resolva.ai tá, assim, sensacional. A gente usou o conceito de cyberpunk, que mostra a rebeldia, para desenhar a marca. Então, os logos são em fanzine, tem todo um conceito atrás. O nosso time de branding, marketing e performance, né? Que é o mesmo time, é muito bom, assim, são muito bons. Liderado pela Rafa, a nossa querida Rafa, e é muito, muito interessante, mas enfim. São essas redes aí pra te achar. São essas redes, me achem, e se você quiser eu conto mais um case ainda. Vamos 5 minutinhos finais, mas pode falar de 2 cases, mas daí já fica o convite aqui para depois você voltar. Eu vou contar mais um, porque os outros ainda estão em ideação, sim. Talvez eles possam mudar, mas a gente está desenvolvendo um protótipo para ficar pronto agora em janeiro, para começar a operar nos testes em fevereiro, de uma empresa que a gente está chamando de Blooming. Então, a Blooming, o que ela é? É uma solução de educação baseada em objetivos. Então, tudo IA também. Então, que assim, por exemplo, eu sou o Vicente, vou pegar o case, quero passar no concurso da CVM em 1 ano.
Aham. Aí o que o Blooming faz? Ele gera todo o material para CVM de estudo. Então, por todas as matérias, todas já parametrizadas para o estudo para a CVM, ou para o Banco Central, ou para o OAB, ou para um vestibular, ou para um treinamento corporativo. Uhum. Aí você pode usar a sua imaginação aí e criatividade. Ela gera um tutor que fica acompanhando o meu estudo. Então, por exemplo, eu estou estudando, imagina que seja um texto, aí eu seleciono um trecho, o tutor vem. Você tem alguma dúvida nesse trecho? Ah, tem, eu não entendi. Aí te explica de novo, ele dá outras maneiras, ele cita referências para aquele trecho. E um plano de estudos focado para você atingir o seu objetivo. Então, se eu quero passar na CVM ou na OAB em 6 meses, esse plano de estudos ele é desenhado para isso. Então, eu tenho que estudar tantas horas por dia, as matérias tais, e ter uma pontuação nos exercícios tais para que eu consiga fazer um tracking que vai me fazer passar na OAB em 6 meses. Uau. Então, é direcionado melhor pelo objetivo. Melhor do que ir para um cursinho. Eu não vou falar que é melhor, mas ele é complementar. Porque assim, a educação ela vem também em fases, né? Assim como a tecnologia. Sim, Você tinha sala de aula, professor e aluno. A sala de aula digitalizou, mas você continuou tendo professor e aluno. Uhum. Agora você não vai ter nem sala de aula, nem professor e nem aluno. A IA faz tudo. Então, a gente está indo para esse modelo. Na verdade, você tem um aluno, né? Mas o aluno, ele se autogerencia. Se autogerencia. Exatamente. Ele fala, eu quero estudar para a OAB e passar em 6 meses. As IAs geram. O tutor já traz para ele, o plano de estudo já está ali. Então, você tem uma solução que deixa o aluno independente. E eu acho que essa solução ela é complementar à sala de aula, ela é complementar a outros modelos mais, digamos, tradicionais. Porque tem gente que ainda vai querer ir para a sala de aula, tem gente que vai querer estudar com o professor, seja digital também. Mas tem gente que não, cara. Eu quero resolver um problema. Como que eu resolvo? Eu clico aqui, estudo aqui e passo lá. Eu acho que hoje que já está presente os professores, as escolas precisam ter podcast, precisam utilizar das ferramentas, se não utilizar também. Canais diferentes. Vai ficar para trás, hein? Isso. E o Blooming você vai poder gerar curso em áudio, curso em texto, no futuro curso em vídeo. Eu quero gerar um mapa mental da matéria. Ele gera. Enfim, várias formas de aprendizado também ali, né? Será que há mais uma pergunta? Para finalizar? Não, eu tô pensando que o pessoal vai tudo falar assim, eu quero tirar a nota do Vicente Camilo na aprovação do concurso público, né? Esse vai ser o objetivo. Cara, muito legal, assim, uma história aí meteórica, né, como empresário, ousada. Agora, erros e acertos como empresário em 1 minuto. Caramba, em 1 minuto? Cara, eu acho que assim, os erros eles têm que ser interpretados como aprendizagem. É isso, assim. Erros tem um monte. A gente pode passar uma tarde aqui falando de erro. O importante é que todo erro seja convertido em aprendizagem. Tá? Em aprendizagem de modo que você consiga aprender naquilo e já no próximo negócio ou na próxima atividade já. Eu tenho erros muito grandes como pessoa, né? De lidar com as pessoas. Eu sou meio duro, às vezes. Eu sou meio bravo. O pessoal, eles têm medo de mim. Isso é um grande erro, sem dúvida. Acertos, eu acho que está muito numa linha de aproveitar os momentos, o timing. O acerto tá no timing. Ninguém é melhor do que ninguém, não, cara. Assim, eu não sou melhor do que outros empresários, mas que talvez o que a gente tenha de legal é aproveitar o timing certo para fazer a coisa certa. É ser muito pontual, assim. Ir na ferida, sabe? Tipo, a ferida tá aqui, o problema tá aqui, essa solução vai resolver esse problema aqui, tem que ser agora. Agilidade. E isso a gente é bom. E a gente tem um time de tecnologia bom, a gente tem um time de marketing, branding bom. A gente está trazendo um time de executivos também, não posso falar ainda, porque são pessoas que estão aí na sua transição, que é muito bom, que tem carreiras muito interessantes. Não pode falar abaixo que está trazendo o Gustavo Araújo e Marcos Saravalho. Né? E eu continuo arrumando briga com todo mundo, é isso aí, cara. E a gente vai com isso testando, validando, e briga no bom sentido, né? Mas ter um pouco desse espírito de fazer e testar e fazer e testar e fazer. Que é bom que você falou, né? O Brasil vai quebrar o Estado, né? Mas os empresários vão continuar crescendo, né? O Estado quebra e a gente continua tocando o barquinho. No Brasil só pelo fato de ele ser um país continental. Só isso já traz muita oportunidade. É muito bom. Boa, excelente. Pô, muito gentil da presença. Vamos marcar novos encontros. Eu acho que os próximos encontros a gente poderia trazer o Vicente para falar por tese aqui, né? Tese, em que estágio que está. Cada podcast vai ser uma tese. São teses muito importantes. Em cada momento, né? É legal chamar alguém que discorda de mim. Aí a gente fica discutindo várias coisas, assim. É legal isso também.
Do que? Sei lá, pega alguém A que... gente vai lá na USP, das buscar um teses. professor da USP. Aí a gente fica debatendo até. Isso é muito bom, assim. Isso é legal. Tá certo. Ou o pessoal que trabalhava com ele lá, não posso falar onde, né? No órgão público No anterior. órgão público, eu falei, discordo de você de ter saído daqui, que nos abandonou, né? Saiu daqui do... Não, mas brincadeiras à parte, obrigado aí pelo convite, Que pessoal. é isso, obrigado pela aula, hein? À Muito gentil. disposição aqui. Muito Obrigado. gentil. E vamos marcar novos encontros, né? Sempre bom ter aqui tinha um programa, eu sempre falo para todo mundo, né? Que na TV Cultura, né? Que chamava Provocações, né? Excelente. Porque o nosso programa aqui é uma grande provocação, né? Exatamente. Daí no final ele terminava assim, né? Falava assim, pô, vem cá dar um abraço. Que esse abraço aqui é a única coisa falsa desse programa. Era muito bom, eu assistia muito. Mas tinham 2, não é 2 pontos de audiência, tinha 2 pessoas assistindo, eu e o Vicente Camilo. Só, né? E assim também a gente segue. Mas muito gentil, muito obrigado. Obrigado novamente também, Gustavo Araújo. Incrível. Mais um episódio fenomenal. Muito obrigado pela produção. Vamos brigar pelo Prêmio iBest, hein? Esse podcast está cada vez melhor. E aí agradecer também o time do PR aqui, também tá nos bastidores, que nos atendeu aí prontamente. Legal. Todo o time da BMC, sempre solícito. Melhor televisão do mercado financeiro brasileiro. Um ótimo ano para todos, né? E aí a gente volta no ano que vem com o Vicente Camilo, né? Já no momento. É que tem que ser ligeiro, porque daqui a pouco ele tá desinvestindo, a gente nem percebeu, né? Não, cara, não tem muita chance. Se vende uma, monta outra. É bem por aí, assim. É isso aí. É verdade. Boas festas a todos, né? É isso aí. Aproveitem em família e ano que vem tem muita novidade, hein, Márcio? Muito gentil, e a gente se vê por aqui muito em breve. Até mais. Valeu, Gustavo. Até o próximo. Valeu, Vicente. Grande abraço. Obrigado, valeu, gente. pessoal. Valeu, tchau. Tchau.